A hipérbole da figura representa a função definida por fx igual a a mais b sobre cx mais 2. Trata-se, portanto, de uma função homográfica e, na linha A, queremos indicar as equações das assíntotas da hipérbole, calcular na linha B, A, B e C e na C os limites que apresentamos aqui embaixo. Vamos então começar com a resolução da linha A. As assíntotas vão ter de equações x igual a menos 1 e x igual a 1, portanto a assíntota vertical e a assíntota horizontal, uma vez que o gráfico da função se aproxima destas retas, quando x tende para mais infinito, para menos infinito, ou quando se aproxima do ponto menos 1 pela esquerda e pela direita. No caso da linha B, e para terminar os valores de A, B e C, temos que partir do conhecimento que o gráfico representa uma função homográfica e que é possível escrever a função na forma constante 1 mais outra constante. Pode ser, por exemplo, uma constante k sobre x menos k2. Portanto, três constantes, onde a constante k1 e k2 são a priori conhecidas porque dão origem às assíntotas vertical e horizontal. X igual a k2 é a assíntota vertical e y igual a k1 a assíntota horizontal. Ou seja, escrevemos aqui a assíntota horizontal, portanto, escrevemos a assíntota, salvo seja, não é? A assíntota y igual a k1, nós escrevemos k1. No caso do denominador, escrevemos x menos o valor que origina a assíntota vertical e aqui teremos uma constante que poderemos determinar utilizando informações fornecidas, por exemplo, um ponto do gráfico. No caso presente, x igual a menos 1 e y igual a menos 1 são as equações das assíntotas, portanto sabemos então que fica, como y igual a menos 1 é a assíntota horizontal, fica aqui menos 1, mais uma constante sobre x menos menos 1, uma vez que x igual a menos 1 é uma equação da assíntota vertical, pelo que, como o f de 0 é igual a 0, de facto observamos isso na função, passa no ponto 0, 0, o seu gráfico, vamos ter obrigatoriamente que, ao substituir na expressão o x por 0, fica menos 1 mais k sobre 0 mais 1, ou seja, menos 1 mais k igual a 0, de onde sai imediatamente que o k é igual a 1. Somos assim levados a concluir que a função f pode ser definida como menos 1 mais 1 sobre x mais 1, portanto nós nesta fase já sabíamos que ela teria esta forma, faltava apenas terminar o k, como se descobriu que o k é 1, podemos colocá-lo aqui, e por outro lado, podemos ainda multiplicar o numerador e o denominador da fração por 2 e fica 2 sobre 2x mais 2 e com isto concluir que os valores de A, B e C são estes que apresentamos aqui. Portanto, notemos que o de A é o que figura isolado da fração. Portanto, só pode ser menos 1. Aqui o temos. O de B vai ser igual a 2, porque nós notemos aqui a diferença. Portanto, ainda não foi dito que aparece um pormenor de ter aqui um 2 no denominador. Portanto, nós originalmente não tínhamos nenhum 2, tínhamos um 1, mas multiplicando o numerador e o denominador da fração por 2, fizemos com que aparecesse aqui um 2 e, consequentemente, poderemos indicar o coeficiente x como sendo, neste caso, 2 e o numerador, que é o valor de b, como sendo também 2 e terminar aqui esta a linha. Vamos agora à linha C indicar alguns limites, por exemplo, o limite para mais infinito vai ser menos 1, uma vez que quando os objetos aumentam muito, as imagens vão tender a aproximar-se de menos 1. Por exemplo, a imagem de 2 será qualquer coisa tipo menos 0.7, a imagem de 3 menos 0.8, a imagem de 10 menos 0.0009, a imagem de 1000 menos 0.0000009, portanto, menos 0.009 não, menos 0,999999, portanto, não sei como disse, mas vou dizer de novo. A imagem de 3, menos 0,8, a imagem de 4, menos 0,9, a imagem de 10, menos 0,99, a imagem de 1000, menos 0.99999, portanto, muito próxima de menos 1, está, portanto, a tender para o valor menos 1. O limite para menos infinito será também menos 1, uma vez que acontece a situação inversa, portanto, para o outro lado, a situação semelhante, quer dizer, quando os objetos diminuem muito, as imagens tendem a aproximar-se de menos 1. Por exemplo, a imagem de menos 3 já é menos 1.5, a imagem de menos 10 já será menos 1.1 e assim sucessivamente a imagem de menos 100 será menos 1.01 e assim sucessivamente.
Temos, portanto, que o limite à esquerda de menos 1 vai ser menos infinito. Portanto, temos a reta x igual a menos 1 como assíntota do gráfico da função. E quando nos aproximamos dos objetos, do objeto menos 1 pela sua esquerda, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as imagens vão tender para menos infinito. Portanto, aproximar-nos da esquerda é fazer menos 1.1, fica um número aqui que já é pequeno. Menos 1.01, ainda mais pequeno fica. Menos 1.0001, ainda mais pequeno fica. E, portanto, vai ficar menos infinito. Os números, quando nos aproximamos de menos 1 por valores inferiores, vão tender as imagens para menos infinito. No caso de menos 1 mais, nos aproximarmos de menos 1 pela direita, as imagens estão a tender para mais infinito. Fica, portanto, igual a mais infinito.